partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, terça-feira, 5 de agosto, Santo Ângelo tá com céuzinho nublado, mas um ventinho leve, termômetros marcando 18 graus agora. Um convite pra gente respirar fundo, desacelerar e, claro, tomar um cafezinho missioneiro com a gente. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um episódio do Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Dizia a sabedoria ancestral que saúde não é apenas ausência de doença, é presença de equilíbrio. E é falando em equilíbrio que o tema de hoje é sobre uma abordagem que tem ganhado cada vez mais espaços nas rodas de conversa e inclusive nas políticas públicas. As práticas integrativas e complementares em saúde, conhecidas como PICs. Estamos falando de terapia como reiki, meditação, uso de plantas medicinais, aromaterapia, entre outras. Práticas que cuidam do corpo, mas também da mente, da energia e da alma. E para mergulhar nesse universo, a gente recebe hoje uma mulher que une sabedoria ancestral, espiritualidade e muito amor no que faz. Daniele Lopes é terapeuta holística, especialista em reiki, herbalismo e oráculos. Gaúcha de Cruz Alta, mãe de 3 filhos, ela encontrou sua missão de vida ao buscar a própria cura e desde então ajuda outras mulheres a se reconectarem com sua essência e sua força da natureza. E também é criadora do Gaia Atelier, um espaço onde o artesanato e os saberes botânicos se encontram em produtos vibracionais como incensos, óleos, sabonetes naturais. Dani, que alegria te receber aqui no cafezinho. Que legal, assim, eu falar de saúde, falar desse... porque eu adoro, né? Eu já sou tua fã, fã do teu trabalho. Então, e de saber que isso também tem sido entendido pelo Ministério da Saúde, por exemplo, como uma prática que é importante, né, complementar em outros tipos de tratamento. Então, é muito relevante a gente trazer isso para os nossos ouvintes. Então, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E realmente é um avanço o Ministério da Saúde aprovar e olhar, né, de uma forma diferente para essas práticas, porque elas fazem parte da nossa vida, é ancestral, é milenar. Sim. O cuidado com o todo, né, com o corpo como um todo, não Sim. só a parte física, mas o todo, as tuas emoções, os teus sentimentos, o teu mental, tudo isso faz parte de quem você é. Exato. Então, quando uma parte dessas fica doente, todas elas acabam ficando. Sim. E se tu cuida apenas de uma, tu só tá tapando o sol com a peneira. Está só adiando o boom, a bomba. Alguma coisa que vai acontecer. Exatamente. Então, essa é a importância de olhar e ser reconhecido, né, como uma prática dentro do Ministério da Saúde é fantástico. Sim. Porque nós precisamos disso. As pessoas estão cada vez mais conectadas consigo mesma dentro do mundo das redes, né? Uhum. Não que isso seja ruim, né? Porque a tecnologia hoje, ela é fantástica, ela nos trouxe benefícios incríveis, mas as pessoas estão cada vez mais fechadas no seu mundo, naquela individualidade, naquele... bolha. Que não vem o tempo passar. Sim. E chega um ponto que isso dá um start, tipo... Tá aí, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Tá, e agora? E aí, nesse momento que chegam as terapias para tratar o ser humano de dentro para fora. Perfeito. E me conta para os nossos ouvintes, como é que foi que esse start aconteceu para ti? Fala um pouquinho da tua trajetória para nós, Dani. Então, como diz o ditado, quando não é pelo amor, é pela dor, Sim. né? Na grande maioria, e eu não fui diferente. Eu sempre gostei desse mundo oculto, do mundo holístico, das terapias. Eu sempre gostei, só que eu não entendia aonde eu cabia dentro desse mundo. Mas sempre gostei disso e sempre deixei meio de ladinho, assim. Até porque por muito tempo eu também tinha vergonha dessa. E realmente tinha, não tenho vergonha de dizer hoje isso, mas eu não aceitava isso em mim. Achava estranho, esquisito, não me encaixava. E aí eu fiquei doente, né? Eu tive um processo de saúde muito sério. E no qual eu fiquei, isso faz uns 18, 20 anos, no qual eu fiquei numa cadeira de rodas, eu só mexia o pescoço. E nos exames não tinha nada. O meu corpo estava completamente normal. Mas eu não mexia o corpo, eu só mexia o pescoço. Nada funcionava. E assim, do dia para a noite, o meu mundo caiu. E agora?
eu faço o quê? Né? E aí eu passava dopada por causa dos medicamentos, que eram fortíssimos, era uma doença rara na época, não tinha um diagnóstico certeiro, eles levaram quase um mês para descobrir e foram por eliminação, né, de hipóteses. Eu fiz inúmeras punções na medula, foi assim um período bem desafiador. Sim. Após isso, então, depois que eu saí do hospital, porque eu saí na cadeira, fiquei um tempo lá, até eles descobriram o que era, começar a tratar. Então, foi todo um processo, reaprender a ser quem eu era, reaprender a tomar banho sozinha, reaprender a pegar o garfo, coisas simples do dia a dia, a pentear o cabelo, a passar um lápis no olho, que coisa que eu amo. E algumas coisas tiveram que ser abolidas, outras eu tive que readaptar. E aí, como não aparecia em lugar nenhum o tal do diagnóstico, meu corpo normal. Isso não é normal. Sim, imagina. Então, o meu filho ia fazer 2 anos e eu passava dopada com remédio porque me deixava realmente muito forte. Eu passava, tipo, mesonza, eu não conseguia viver. E eu precisava dar conta daquele menino. Eu precisava dar conta do marido na época, eu precisava dar conta da minha vida. E aquilo era como se não fizesse parte de mim, sabe? Sim. Quando tu olha pra tua vida e diz, não, mas essa não sou eu. Eu não sou isso. Eu sou muito mais que isso. Não é possível. E aí, então, eu parti em busca das terapias. Do Reiki, né? Foi com o Reiki. Inicialmente. Sim. E o Reiki foi uma ponte. É o que eu digo, o Reiki para mim é uma ponte. Ele me trouxe uma infinidade de outras terapias que aos poucos, em doses homeopáticas, porque é assim que funciona, veio vindo essa transformação. Então, ali iniciou a minha busca por autoconhecimento dentro desse mundo. E com isso, né, depois de tanto tempo, e aprendendo a me conhecer, as minhas emoções, como dizem, enfrentando as minhas sombras, né, porque isso é muito importante, não é um processo fácil, eu fui me reerguendo, me refazendo, renascendo. Então, e aí que surgiu as terapias integrativas na minha vida. Foi para trazer a minha transformação, a minha cura, porque para todos os efeitos o diagnóstico dizia que não tinha cura. E então eu fui em busca disso, né? Porque eu confesso que eu sonhava todas as noites que eu dirigia moto, eu pilotava avião, eu dirigia ônibus. E aí chegou um momento que eu disse, eu tô ficando louca? Porque como assim eu não vou nunca mais caminhar? E eu sonho o tempo todo com isso. Não é possível. Sim. Então, por isso, eu parti em busca de alguma coisa que me trouxesse alguma luz, algum alento. Acho que, na verdade, eu não tinha noção do mundo que ia se abrir na minha frente. Porque eu fui em busca de um alento, de alguma coisa que me desse um alívio, que me desse uma resposta para tudo aquilo. E a resposta veio, na verdade, era a minha transformação, que ia ser usada depois como um propósito de vida, como uma missão, né? Eu já tinha esse dom, e eu vou dizer que é dom, sem falsa modéstia, de ouvir as pessoas. De as pessoas chegarem perto de mim, em 5 minutos contarem a vida delas, e daí olhar para mim e dizer, eu nem sei por que eu tô te contando tudo isso. Hoje eu sei. Entendi. Então, eu já tinha isso em mim, mas não sabia. Então, foi dessa forma que chegaram as terapias, que eu cheguei até o que eu faço hoje. E aí, não sei se tu pode falar qual foi o diagnóstico, Dani. Uma mielite transversa. É uma inflamação na medula. No líquido da medula. Na mielite, que é o líquido, na mielina, no líquido da medula. Entendi. E isso te deixou quanto tempo na cadeira e eu buscando fiquei tratamento? Na cadeira de rodas, eu fiquei uns 3 meses, mais ou menos. E aí tu começou com as práticas? Na verdade, eu fazia essas práticas depois, porque eu comecei fazendo fisioterapia. Então, eu fiquei 1 mês fazendo fisioterapia todos os dias, das 9 ao meio-dia. Foi realmente muito desafiador, porque eu tinha dores horríveis. E aí, depois eu fazia fisioterapia. Eu fiz 8 anos de fisioterapia. Então, é todo um desafio. Após isso foi em fevereiro de 2007. Quando foi em abril, no meio do ano, segundo semestre de 2007, do nada eu tive que ir às pressas para o hospital com dor.
tinha um cisto enorme no útero, estourou. Mais isso. E eu tive que fazer uma cirurgia às pressas para não ir embora, né? E aí, então, após isso, devido a alta dor e em função, né? Um dia eu me ajoelhei e disse, eu não aguento mais. Me leva, eu não aguento mais isso. Sim. E aí eu lembrei de uma moça que teve na minha loja. Eu tinha uma loja de decoração na época. Tinha acabado de abrir. Tinha uma loja de decoração, entrou uma moça, contou a vida dela toda e me deu um cartão de uma senhora que fazia reiki, que ela ajudou ela com o pai dela. Na hora da dor, daquele desespero, eu lembrei do cartão. E eu achei o cartão. Eu tô toda arrepiada aqui. E aí, a moça, a senhora então, que era reikiana, que fazia o tratamento, ela morava no mesmo condomínio que o meu. Capaz. No meu prédio era dentro do condomínio dela, era fora, era o mesmo condomínio. Na esquina, assim. E eu fui escondida lá. Porque ninguém podia saber que eu tava... Porque eu tava cheia de ponto, carregada. Eu cheguei escondida lá. Quando eu cheguei, até hoje ela lembra que ela diz que eu parecia uma maltrapilha. No estado que eu tava. Mas é o estado emocional, o estado energético, né? E eu fui tão acolhida, assim. E ali começou o processo, então. Ela me iniciou, ela fez tratamento, eu fiz todas as iniciações, só não fiz o mestrado em Reiki, porque eu não me achava... acho que eu não me achava merecedora, né? E fui descobrindo os florais, né? Na época eu não conhecia os óleos essenciais, os florais de bar, os passes energéticos no centro espírita em Florianópolis. Tem um centro espírita que se chama Nosso Lar. Ele fica em São José, na verdade, mas tem um hospital do centro espírita em Florianópolis, no Ribeirão da Ilha. E lá eles tratam pacientes terminais. Então, tu recebe tratamento por 1 semana. Eu não tinha câncer, mas era né, como era rara e não tinha diagnóstico certo, eles me aceitaram para fazer tratamento. Eu fiz tratamento 1 semana lá. Então, era com reiki, com cromoterapia, com alimentação mais natural, essas coisas assim. E foi todo um processo. Eu tive que reaprender a viver, a comer, a me alimentar, a levar uma vida totalmente saudável. Né? Foi uma busca, assim, incrível. Não foi fácil, é óbvio que não foi fácil. Foi um desafio muito grande. Mas, depois de um tempo, então, aí eu saí da cadeira, daí eu fui para o andador, depois eu fui para as muletas, depois eu fui para a bengala, e enfim, eu voltei a caminhar. E sempre seguiu fazendo Sempre. reiki, o passe... Nunca parei. Cromoterapia, óleos, enfim. Sempre fazendo as terapias, sempre. E tu sentia, Dani, que isso estava te potencializando? Era como eu como disse, era um abraço. Eu sentia assim, porque nas sessões de reiki vinham memórias, coisas que eu não fazia ideia. Vinham memórias, talvez, de vidas passadas, talvez de infância, vinham sensações. E foi quando eu comecei a me entender o que se passava comigo, entender o porquê que eu sentia certas emoções, porquê que eu tinha pensamentos recorrentes, sonhos recorrentes, né? Porque às vezes a gente tem sonhos recorrentes. Sim. Então eu comecei a entender quem eu era, por que eu sentia aquilo, por que eu né? Por quê? O porquê? Por que eu sou assim? E foi eternamente, foi sempre. Eu nunca parei de fazer. Sim. E aí depois das iniciações, então, o reiki virou como tomar água. Sentava em algum lugar, a mãozinha já estava no joelho, estava fazendo reiki. Ia dormir, antes de dormir, botava as mãos no corpo, fazia reiki. Então, sempre foi assim, desde então. Entendi. Dani, já são 13h20. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial, uma breve pausa, então, no nosso cafezinho. Lembrando que este programa tem apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. E tudo se resolve com um bom café. A gente volta já com mais conversa sobre bem-estar, reconexão e sabedorias ancestrais. Não sai daí, fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados.
A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa. Porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Novos horizontes. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro. 4, e a gente tá, agora são 13h24 e a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo pela 104.7 FM e nas redes da Rádio Novos Horizontes. Sempre com o apoio de Corsã e Grinks Café Corporativo, a gente segue a nossa conversa com a Daniele Lopes, terapeuta holística e fundadora do Gaia Atelier. Dani, a gente estava falando antes das terapias, então, e tu trabalha com reiki, oráculos, herbalismo, meditação. Como que essas práticas se conectam entre elas, entre si, né? E como que elas promovem a melhoria de vida das pessoas? Então, o reiki, ele é uma terapia energética. Né? Ele trabalha com a energia. Não é nada, é energia sutil. Eu posso tocar em você, mas eu posso fazer a sessão de reiki só a 20 centímetros do teu corpo, com a imposição das mãos. Dentro do herbalismo, o herbalismo em si, ele é um pouco diferente da fitoterapia, né? Porque a fitoterapia, ela trabalha praticamente, totalmente com a parte química, a parte do físico, das plantas, né? Como elas reagem na gente. Entendi. E o herbalismo, ele trabalha não só essa parte, mas também a parte energética das plantas. Então, qual que é a energia que as plantas nos trazem? Já casa com o tratamento de energia do reiki. A meditação por si, ela traz esse momento de presença, de conexão, e é comprovado cientificamente que os aromas, eles nos conectam com a nossa essência, eles facilitam a meditação, eles nos trazem memórias olfativas, né? Memórias Sim. tratam as emoções. Nisso eu aliei, então, a meditação com os aromas. Os oráculos, eles entram como uma orientação, um direcionamento. Eu não atendo de forma adivinhatória. Eu vou abrir o baralho cigano e vou te dizer, vai acontecer isso, isso, isso. Não é assim que eu trabalho. Eu abro o baralho para te trazer uma orientação. Então, você me traz as suas questões, as suas dúvidas, as suas aflições, e nós abrimos, então, dentro do teu campo energético, o que tem ali para você, como orientação, como direcionamento, como uma palavra, o que você precisa ouvir. Por isso, eu uni todas essas terapias, que foi o que mais fez sentido para mim. Nessa jornada toda, né, de quase 20 anos, foi o que eu mais me conecto, que são as plantas, então os aromas, a energia de cada uma, o que cada uma simboliza, até pela beleza do que elas nos trazem, né, porque elas são inúmeras, abundantes na natureza, e são belas, né? Nos trazem uma conexão muito profunda. E nisso, então, entra a meditação como um momento de atenção plena, de tu parar para olhar para você, de tu se permitir ter esse momento de autocuidado, né? Que é tão falado hoje. Porque lá atrás eu precisei aprender e a ressignificar o que significa o autocuidado. Sim, verdade, Dani. Dentro dessas práticas. Verdade. E é tão difícil parar. Na pandemia eu tive a oportunidade de aprender a fazer o yoga. E assim, acho que foi o que me salvou a vida. Ter 1 horinha por dia de presença. Exatamente. Né? Principalmente de presença. Dani, mas tu fala de reconexão com a ancestralidade. Sim. E aí eu queria saber que papel essas raízes culturais têm, né, no teu trabalho. E principalmente quando fala de raízes indígenas. Como que tu traz isso pro teu trabalho? Como que essa questão da ancestralidade se conecta com o que tu faz? Então, o meu avô paterno, ele era índio, segunda família, porque não tem nada
registrado dentro da nossa família. Ele era um índio Guarani. Mas pelas pesquisas que eu fiz, pelas feições dele, os traços, a forma como ele se comportava, dentro do que eu pesquisei, para mim ele era um índio charrua. Que hoje a gente nem vê mais, né? Sim. Mas enfim, ele era um indígena, então. Ele veio para a cidade, na região de São Borja, com 18 anos. Eu não tive tempo de conversar com ele a respeito de todo esse mundo incrível. Mas isso ficou na pele. Claro, claro. E aí, então, essa ancestralidade chegou quando as plantas chegaram. Foi quando eu comecei a buscar as minhas origens, né? Entendi. Como que isso faz parte de mim? De que forma eu posso trazer isso para o mundo? Então, vieram as plantas, chegaram com as rosas, e aí depois as lavandas, enfim, e uma infinidade de plantas. Mas elas começaram mesmo, elas chegaram através das rosas. E eu comecei a fazer os escaldapés, né? Com essa intenção de trazer o bem-estar, né? Então, a minha ancestralidade, ela vem muito além disso. Porque os povos originários aqui da Américas, eles vieram de algum lugar. Então, acaba se conectando com a história do mundo, né? Então, tu vai aprendendo, tu vai conhecendo, tu vai estudando e tu vai entendendo que a nossa história e que as ervas, que as plantas, elas estão muito além do que nós conhecemos aqui agora, né? Elas datam de 8.000 anos. Sim. É muito tempo. Sim. É muita ancestralidade. E todos nós temos essa conexão com a natureza. É só o fato de tu tirar o pé descalço, tu tirar o sapato e botar o pé na grama, e botar o pé na terra. A sensação, tu entrar dentro de uma cachoeira, botar o pé no rio, tu entrar no mar. É só quem não gosta, né? Mas eu não consigo entender. Mas é aquela sensação, tu tomar banho, que é o que eu trabalho muito, o banho. A água, ela traz essa sensação de bem-estar. Então, a nossa ancestralidade, a minha ancestralidade, ela entra dessa forma. Entendi. Tu falaste antes que em algum momento tu sentiu vergonha disso, né? E tem um pouco de preconceito, né? Quando a gente fala desse tipo de tratamento, enfim, existe ainda, né, um tanto de preconceito, muito. Ainda que se tenha reconhecimento do Ministério da Saúde e isso seja de fato algo que funcione, né, comprovadamente. Como que tu trata essa questão? Como que tu trabalha com essa questão dessa abordagem e do preconceito que existe ainda? Primeiro eu precisei me aceitar. Sim. Né? Foi esse o primeiro passo. Foi quando eu entendi que porque ninguém vai te aceitar, ninguém vai te respeitar se você não se respeita. Sim. Se você não se aceita. É a mesma coisa como funciona o amor próprio. Ninguém vai te amar se tu não se ama. Então eu primeiro precisei entender quem eu era, entender e aceitar que isso faz parte de quem eu sou e de toda a minha jornada, né? Isso está dentro de mim. Não tem como tirar, essa sou eu. Aceitar quem eu sou, amar as minhas sombras, as minhas escolhas equivocadas lá atrás, né? Que não sei se foram equivocadas, porque era com a sabedoria que eu tinha, para aí então deixar o mundo ver quem eu sou. Isso foi tudo um processo, né? É o autoconhecimento. Então, hoje, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou uma terapeuta holística, ou que eu sou uma bruxa que adora o verde, a conexão com a natureza. Eu não me importo em dizer quem eu sou. Eu não tenho vergonha, porque eu amo o que eu faço. Eu vejo o resultado nas pessoas. Eu recebo mensagens dizendo: Dani, a meditação foi incrível. Aconteceu isso. Tu não tem noção do quanto tu fez bem para mim, quanto tu fez bem para minha família. Então, isso não tem preço. Sim. Vale tudo. Eu acho que cada vez mais, né, Dani, a gente está indo para um lugar de autoconhecimento, né? Quando eu digo a gente, a humanidade, enfim, de autoconhecimento, de busca do autoconhecimento, de busca da espiritualidade, porque esse é o caminho, né? Não tem outra opção. E quando pra gente, tu começa, né? Quando tu dá o primeiro passo, não tem mais volta. Sim. E como é que a gente, dentro dessa questão de tratamento, como que a gente equilibra a equação de espiritualidade e saúde? Né? Porque a gente vai tentar equilibrar uma coisa com a outra, mas normalmente a gente acaba, assim como tu, quando estava doente, buscou, né, um tratamento físico, certo?
E aí, como que equilibra essas duas coisas, né? Então, assim, eu faço um tratamento aqui, faço um tratamento lá, faço os dois em conjunto. Quando as pessoas te procuram, por exemplo, eu tô com tal coisa, que existe um tratamento físico, como que tu faz esse alinhamento das duas coisas? De que forma? Eu vejo hoje que uma coisa, como eu disse, né? Uma coisa não existe sem a outra. Sim. Como que eu, dentro da minha jornada, aprendi a enxergar isso? Que o sagrado, eu chamo essa espiritualidade do sagrado, ele é importantíssimo para nós. Tu precisa ter fé em alguma coisa. A gente precisa acreditar, nem que seja só em você. Uhum. Então, a espiritualidade, ela entra dessa forma, como a base, a força. Então, eu estou doente, eu tenho um processo de, né, uma doença, enfim. Tu precisa acreditar que tu vai melhorar. Tu precisa acreditar que é possível. Então, a espiritualidade, ela entra dessa forma. Dentro do que dentro do meu atendimento, eu vou fazer questão que você tenha esse momento sagrado. Então, eu sempre pergunto, tu tem a tua religiosidade, independente de religião, tu tem o teu momento de parar para fazer as tuas orações, os teus rezos, a tua meditação, tu tem esse momento? Não. Então, é obrigatório tu fazer a tua parte, né? Porque o milagre, ele não vem sozinho. Sim. Principalmente dentro da terapia holística, né? O holismo é o todo, não vai fazer um milagre sozinho. Então, tu precisa dobrar os joelhos, né? Tu precisa entender. Só que eu não deixo assim, tem que partir de você. Eu mostro a possibilidade. É isso dentro do meu trabalho. Você tem que querer fazer, mas tem que ter um momento. Nós precisamos ter o nosso momento sagrado. Nós, mulheres, principalmente. Pois eu ia te perguntar agora se existe um perfil que mais te procura, mulheres. Se são mais mulheres. 99% Sim. São mulheres. E o que elas buscam? Conexão consigo mesma. A grande maioria, dentro dos oráculos, procura amor. Quem vem pro Reiki também é amor, mas é uma situação familiar, um conflito, ou um processo, né, físico, uma doença. Mas basicamente, quase todas sempre procuram isso e o amor. Sim. Resolver um problema familiar e o amor. Ou a troca de carreira, transição de carreira, eu não sei o que eu vou fazer. Na adolescência também eu já tratei adolescentes naquela fase que eles não sabem bem ao certo o que eles querem, quem eles são. Então, isso também, né, é o que vem para mim. E nós, mulheres, nós precisamos dessa conexão com o sagrado, né? Faz parte de nós. Então, é importante para todos. E eu sempre trago. Precisa ter esse momento para parar, para olhar para você. Eu costumo dizer que é 5 minutos com Jesus, nem que seja no banheiro. Sim. Senta lá, respira, fecha teus olhos, presta atenção na respiração e segue em frente. Tu fazendo isso todos os dias, aos poucos tu vai aumentando o tempo, né? Dentro da tua rotina. Mas eu não tenho tempo. Organiza a tua rotina para que isso faça parte. Isso é importantíssimo, tu ter esse momento sagrado. Esse momento de parar e recuperar tuas energias. Eu acendo minhas velas, eu acendo meus incensos, eu faço meditação. Então, tudo isso que eu trago, eu faço. Todo dia no mesmo horário? Não, às vezes eu não consigo fazer no mesmo horário. Nós precisamos adaptar. Não tem uma regra, uma lei. O importante é que seja feito. E que tu tenha aquela força de vontade, porque é o comprometimento. E que aquilo, de fato, seja a nível de consciência, né? Isso, exatamente. Porque eu acho que é o mais difícil. Tu sabe que outro dia eu vendo uns vídeos, enfim, na internet, a respeito da respiração. Sim. E é uma atividade que a gente faz sem perceber, né? E o quanto que a respiração consciente é difícil, Dani. E é diferente quando tu começa a prestar atenção. É muito difícil tu respirar consciente e, de fato, fazer os exercícios e puxa por um lado e espelha pelo outro. Mas o ideal é que comece e o benefício é incrível. do jeito fácil. Sim. É como eu digo no grupo de meditação com as meninas quando chegam. Você começa a fazer meditação, tu vai lá na internet, tu pega um vídeo do YouTube, pega um vídeo de 1 hora, meia hora para fazer meditação. Tu não vai conseguir.
Não vai, porque tu vai sentar, tu vai fechar teus olhos, vai vir, não, eu preciso me concentrar, Vem 1001 pensamentos. Não, eu preciso. E tu acaba se irritando. Vai, que tu se irrita. Eu não vou fazer porque não dá certo pra mim. Sim. Não serve pra mim. Sim. E não é uma questão de não serve, é fazer, iniciar da forma certa. Inicia com 5 minutos, com 10 minutos, prestando atenção na respiração, prestando atenção no ar que entra. Né? Não, essa parte justamente que eu acho a mais difícil. O nível de consciência que a gente tem que colocar, ele tem que parar, né? Tem que ter presença. Exatamente. Isso exige. Porque precisa se permitir. A gente precisa se permitir parar. Sim. Porque tu acha que tu não vai dar conta, senão não vou conseguir fazer. Não. É justamente ter esses 5 minutos de respiração que vai fazer com que tu dê conta de tudo que tu precisa fazer. Sim. É essa consciência. Mas é o se permitir. É o baixar a guarda. Dani, e quando a gente fala de herbalismo, tá? A gente tá falando dessas técnicas que as nossas avós utilizavam, é disso que a gente está falando? Sim, exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Essa medicina ancestral, né? Que vem das nossas avós, das bisavós, das tataravós, vem lá da antiguidade, né? Que já usavam as ervas dentro desse contexto. Um chazinho de camomila, ai, tá nervoso, tá? Né? A avó sempre vinha e trazia um chá de camomila para te se acalmar. Fisicamente, fisiologicamente, a camomila nos acalma. Mas energeticamente, ela também tem essa propriedade de trazer a calma, de trazer esse abraço. Camomila é uma erva mãe. É uma erva que te acalenta, que te traz esse abraço, esse colo de mãe. E é bem isso mesmo, né? Um acolhimento. Exatamente, é um acolhimento. Então, elas têm isso e as nossas avós já sabiam, mesmo que não soubessem, que não usassem os mesmos termos que nós usamos hoje. Sim. Mas elas já sabiam disso. Sim. Então, recuperar isso, trazer isso de volta à tona. Porque não é só elas que usavam. Essa parte das plantas, elas fazem parte do mundo, da história da civilização do mundo. É a história do mundo. Sim. Começou há 8.000 anos com a incensaria, né? A incensaria nasceu os perfumes, enfim, e veio trazendo tudo isso. Quando chegou na época da Idade Média, né? A Idade das Trevas, isso foi abolido, condenado. Né? As bruxas e aí tal. que entra a história da bruxaria, de inúmeras milhares de mulheres mortas. Por quê? Porque eram curandeiras, perfumistas, herveiras, produziam, elas tinham esse conhecimento. E né, foi a Igreja Católica, então, que fez todo esse terror no parquinho, vamos dizer assim, que condenou tudo isso. Sim. Mas eles assimilaram todo esse conhecimento para si e usaram a seu favor. Então, ninguém mais podia usar, só eles podiam ter esse conhecimento. Que é um conhecimento fantástico. Claro. É um mundo mágico, assim. Eu podia falar horas sobre isso, porque é encantador. E é, de fato. A gente vai ter que fazer, já é 13h41, tá passando muito rápido. 13h41, a gente vai mais para um breve intervalo aqui no nosso programa. Lembrando que é um oferecimento de Corsã e Greens Café Corporativo. A gente volta já com o bloco final. Não perde. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes.
Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44, a gente segue no bloco final do Cafezinho Missioneiro dessa terça-feira. A nossa convidada é Daniele Lopes, terapeuta holística, que compartilha saberes ancestrais com muito amor, técnica e espiritualidade. Dani, e aí, em toda essa jornada aí, entra o empreendedorismo. Sim. E nasce o Gaia Atelier. Como é que funciona? É uma extensão do trabalho que tu vem fazendo? Como é que isso está acontecendo hoje na tua vida? O Gaia, ele é uma extensão do meu trabalho, sim, porque dentro do ateliê eu trago as ferramentas que auxiliam nesse processo de uma forma física. Eu sou uma apaixonada por cosmética, né? Adoro. Então, adoro perfume, adoro aromas, e esses aromas, eles realmente nos conectam. Como eu uso isso dentro do meu trabalho com a aromaterapia, os óleos essenciais, as ervas, né, in natura, então o Gaia vem como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de auxílio, com os sabonetes naturais, com os escaldapés, os sais de banho, os sprays botânicos vibracionais que são fantásticos. Tem velas também, mas as velas, elas são um negócio à parte, assim, elas vêm de vez em quando. Mas a minha paixão mesmo são os sprays e os sabonetes. Entendi. E daí, assim, esses produtos é tu que cria, tu que desenvolve, até para quem tá no YouTube aí assistindo, eu ganhei aqui um escaldapés. Então, o escaldapés sagrado feminino. Isso. Né? E ganhei também um sabonetinho azul anil, sabonete vibracional. Então, assim, isso aqui não é só um produto, é um produto com energia, com vibração. Para que serve cada coisa? Por exemplo, o escaldapés, Dani. O escaldapés, que momento que eu faço isso? O escaldapés tu vai fazer naquele momento em que tu tá cansada, que tu chega estressada do trabalho, que tu tá gripada, que tu tem dor de cabeça, que tu... Nós mulheres, TPM, estamos para ficar menstruadas ou climatério, vai usar o escaldapés dessa forma para trazer esse alívio físico, para trazer o desinchaço, né? Desinchar as pernas, dor nos pés, pés cansados. Por um momento de relaxamento apenas. Eu tô precisando respirar. Faz um escaldapés. Cada erva que tem ali dentro, ela não foi simplesmente colocada, ela é estudada, ela é pensada. Por que eu uso nesse em especial, ele tem rosas, tem sálvia, que é uma erva que traz bastante proteção para nós mulheres, trabalha muito a nossa energia. As rosas, que é minha paixão, porque a rosa, ela trabalha a autoestima, o amor próprio, essa sensação de se sentir bem consigo mesma. E é a base, né? Sabe que eu ia te perguntar justamente assim, o que diferencia esse sabonete anil aqui de um sabonete anil normal? Porque muito provável existe um processo, né, ritualístico e intencional por trás dessa fabricação. Todos os produtos, meus produtos, eles são... na verdade, eu não vendo muito com foco na ritualística, porque justamente como tu disse, tem muito preconceito ainda com isso. Mas eu faço sim. Todos os produtos são feitos de forma ritualística. Então, o sabonete de anil, ele é feito com... ele tem extrato de barbatimão, é uma glicerina transparente, então ela é rica em óleos vegetais e manteigas vegetais. Ele não vai só limpar a energia, né? Porque o anil, ele traz essa energia de limpeza e proteção. Ele também vai tratar a pele, mas é com a intenção. A intenção do sabonete, isso diferencia dos outros. Sim. Né? Que é, para que tu vai usar ele? Tu vai usar quando tu tá sentindo que a energia tá muito pesada. Como que eu sei isso? Tem muito copo quebrando em casa, louça, as coisas queimam, né? Os eletrodomésticos queimam do nada. Acontece, tu bate o dedinho na quina da cama quando acorda, vai dormir cedo e acorda mega cansada mesmo de dormir cedo. Sim, precisa dessa limpeza. Nós temos contato com as pessoas, né? Sim. E que todas as pessoas têm o seu campo energético. E aí ele influencia, né? Aqui nós estamos entre 5, uma energia influencia na outra. Então ele vai trazer essa limpeza. É essa a intenção. E ele é feito na lua minguante, que tem uma energia de faxina, de desapego, tem toda essa energia, toda essa correspondência para fortalecer, para ativar, ainda potencializar o poder dele, né, dentro do teu campo energético. Entendi. Então,
totalmente intencional e ritualístico. Perfeito. Sabe que quando tu fala de energia, eu me recordo de alguns vídeos que a gente vê na internet da energia das plantas, né? Filmados aquilo, né? No microscópio e tal. Então, começa aí, né? Quando eles colocam lá, dá pra ver, né? Toda a plantinha se movimentando, a seiva dela, enfim. E a energia... É fantástico. Mas um dos vídeos que mais me impressionou foi de uma mãe, inclusive, com os filhos, eles cultivaram uma plantinha diferente, 2 plantinhas, uma em cada copo, e uma plantinha, então, recebia mensagens de amor, palavras de amor, de carinho, e a outra o contrário. E aí, depois, no final de um tempo lá, aparecia o desenvolvimento de cada uma das plantas. E é impressionante a energia que as coisas têm, e a gente, no dia a dia, não dá bola para isso, né? Porque passa corrido. É a mesma coisa que tu me falou com relação a respirar sem consciência. Sim. É não prestar atenção. Tu acaba ficando no piloto automático. Sim. E tudo tem energia. Tudo é energia. Né? Não tem como tu não trabalhar isso. Por que não? Nós temos uma abundância de natureza. E não é à toa. Não é à toa. Por que foi colocado isso aqui? É para nós. É para que nós possamos usar assim, de uma forma consciente, sabendo para que cada uma... Eu não preciso saber para que cada uma serve, mas que pelo menos uma erva que eu tenho lá no meu quintalzinho, uma camomila, um pé de laranjeira que eu tenha, que eu saiba, né? Para que eu estou usando? Né? Pode ser num banho, pode ser no sabonete, no escalda-pés, ou só num chá. Só no chazinho, até no chazinho de saquinho que tu compra no mercado. Vai te fazer... Com certeza. Dar uma revigorada. Dani, e daí assim, eu sei que tu tem feito workshops e outros tipos de vivências ali no teu ateliê. Como é que funciona esse tipo de encontro? Como é que tu tem promovido isso? E como é que tem sido as experiências que as mulheres que estão participando vivem? Eu estou com um grupo de meditação, né? Meditação guiada. É um pouco diferente, não tem nenhum vínculo com yoga, com nenhuma prática né, oriental. Mas é a meditação, sim. Eu trago exercícios de respiração, eu trago, então, ensino como começar a iniciar na meditação. Eu trago os oráculos, eu trago todo o meu trabalho dentro dessas sessões, né, desses encontros. São encontros semanais, uma vez por semana. E ali eu trabalho principalmente com o público feminino, todas essas questões. Então, as meninas, elas vêm geralmente porque precisam de uma conexão, estão se sentindo perdidas ou têm alguma aflição. Elas vêm em busca de si mesmas. Essa é a verdade, né? E ali, então, começa todo um processo. Uma energia conectada à outra. Então, quando faz a leitura dos oráculos, que eu tenho os oráculos junto, né? Uma parte depois da meditação, uma energia conecta com a outra. Tanto que... geralmente elas dizem, nossa, mas a carta da fulana serve completamente para mim, porque a energia está toda conectada, né? Então, vem se trabalhando. E eu tenho esse grupo no sábado de manhã, às 7 horas da manhã, e agora a partir desse, até como eu tinha falado antes, né? Hoje eu vou abrir uma nova turma, então, para a partir do sábado agora, em outro horário, mas de manhã também, uma nova turma, com no máximo 13 mulheres, né? O número 13 tem um significado especial para trabalhar, mais uma vez, uma turma nova, então, da meditação. E dentro da meditação eu trabalho com as ervas, com os oráculos, com o reiki, quando alguma delas se sente desconfortável, né? Porque a intenção é que fique bem. Então, se alguma delas se sente desconfortável, uma crise de choro, alguma coisa, eu aplico o reiki, eu preparo energeticamente todo esse espaço para receber elas, né? Porque quando tu começa a trabalhar com a espiritualidade, geralmente vem coisas que tu não tem noção, que tu não que tu não tenha noção, mas que tu não sabe o contexto que tá histórico. Inconsciente. E o contexto dessa pessoa, da vida dela. Porque ela não chega abrindo. Ela chega como quem não quer nada. Vou ver se aquilo ali é bom pra mim. Já com resistência, né? Mas saber, será que... mas também não abre a vida toda, porque tem várias outras pessoas ali. Sim.
mas ela acaba recebendo o alento. Se não recebe a meditação, a energia, mas geralmente elas ficam. E acabam recebendo, então, aquilo ou encontrando um caminho, uma ponte, assim como o reiki. Uma ponte para aquilo que é necessário na vida de cada um. Tu falou que de chorar acontece? De daqui a pouco dar uma crise de choro, coisa assim? Sim, porque quando tu começa a fazer... Eu acho que é dentro do meu trabalho, a energia que eu trago. Trago os oráculos, trago a meditação em si... A pessoa conecta com o seu interior. Ela acessa informações, ela acessa emoções. E que às vezes são coisas que ela não quer nem olhar, mas que estão ali guardadinha. Mas se ela está ali naquele momento é porque precisa ser olhado. Então, vai tocar de forma sutil. Então, às vezes, é numa leitura da carta, na tradução da carta, na interpretação, vem choro, né? Geralmente é choro. Sim. Nós choramos, né? Que a gente esvazia daí, é uma né? bênção, porque a água limpa, né? Sim. Então vem o choro, vem as lágrimas, vem... Nossa, era justamente isso. É isso que eu ouço, assim, era isso. Nossa, tu não tem noção do quanto isso tocou, quanto faz sentido o que tu tá dizendo. Sim. E assim, tem muito de técnica, mas tem muito também da intuição. Claro. Da sensação. De dom, né? Do que eu sinto ali naquele momento. É claro que isso não funciona de forma automática, né? Eu já atendi pessoas que chegaram na minha frente e disseram, tá, agora tu pode falar o que tu tá vendo. Não, eu não tô vendo nada. Não funciona assim. Só um pouquinho. Não, pera, calma. Não, eu não tô vendo nada. Eu não vi nada. Não tô vendo nada. É uma sensação dentro do teu campo de energia. Claro. Daquilo que tu traz, né? É uma sensação. Sim. Não funciona desse jeito. Então, geralmente tem esses detalhes, assim, dentro do grupo de meditação. Sim. É o choro, é um abraço, é um sorriso, é uma coisa que aconteceu em casa, tipo, uma conexão com o marido, com o filho, sabe? Sempre vem alguma coisa dentro desse, transformando a vida delas. Sim. Transformando a vida de quem tá ali. Sabe que eu, para algumas coisas, eu sou bastante cética, assim, durante muito tempo, eu ia alguma coisa de grupo e tal, e quando falavam assim, agora vamos abraçar a pessoa, eu pensava, poxa vida, eu não acredito que eu vim aqui para me abraçar com as pessoas, né, não, só um pouquinho. Sim. E com o tempo eu fui perdendo esse preconceito, porque na verdade é a energia que a gente troca, né, e quando a gente tá num grupo legal, aquilo ali te soma, né, então... É muito da gente, de fato, se entregar e acreditar, se permitir, né, Dani? Dani, e o que tu diria para quem está nos ouvindo agora, para quem acompanhou a nossa conversa, que está desconectado de si, enfim, e daqui a pouco quer buscar essa conexão, quer recomeçar, por onde começa? Uma dica prática, assim, por onde eu começo? Eu diria primeiro para buscar, então, coisas que te chamam a atenção. Né? Se não quer buscar um grupo, né, eu ofereço o grupo de meditação. Se não quer buscar um grupo, uma terapia, uma leitura com oráculos, um atendimento com alguém que trabalhe dentro do campo de energia, começa a prestar atenção naquilo que te chama a atenção. Né? Eu estou buscando, porque quando tu começa uma busca, aquilo que tu está procurando vem ao teu encontro. Né? Vêm os sinais. A gente só precisa estar atenta para conseguir entender que é aquilo. Então, às vezes, tu tá na fila do banco, na fila do mercado, e tu escuta a conversa ali na frente e a pessoa fala uma palavra e te dá um clique. É isso. Então, são essas coisas, começar a prestar atenção nos sinais. Eu tenho que rir, sabe por quê? Porque eu sou pisciana, tá? E pisciano tem um defeito horroroso, que é a pessoa mais desligada. Quando eu peço para Deus, quando eu ajoelho lá e peço, me manda os sinais, eu sempre digo, mas me manda muito claro, porque eu não vou conseguir prestar atenção se for assim, meio, presta atenção, não vai, a pisciana eu confesso que eu faço a mesma coisa, e eu não sou, claro. eu sou bem viajona, vamos dizer assim, eu viajo, né? Eu sou muito de estar lá, eu digo, deixa eu na Nárnia um pouco, depois eu volto, calma aí. Mas eu peço exatamente isso, para que eu tenha discernimento de saber que é aquilo que eu preciso ouvir. Eu peço. Eu realmente peço. Me mostra. Mas me mostra, seja claro.
Sim. Para não ficar patinando ali. Mas eu aconselho a pessoa a buscar, então, coisas que chamam atenção, coisas que fazem bem para você, sabe? O que te faz feliz, o que te faz bem, o que faz com que tu se sinta bem com você mesma. E não é cuidando do outro, é cuidando de você, para você. Um hobby, não fazer comida para a família. Não, isso não é hobby. É hobby fazer alguma coisa sem interesse nenhum, mas é para você. Pra ti, É por ti. Por você. Então, buscar a partir disso. E vai aparecer coisas que te chamam a atenção. Uma terapia aqui, uma yoga, um exercício. Uma leitura. Sabe? Que vai te conectar e vai abrindo o caminho. Né? E se quer uma coisa mais certeira, faz uma sessão de reiki, faz uma sessão de theta healing, faz uma sessão de registros akáshicos. Tem inúmeras terapias holísticas hoje. Terapias alternativas, holísticas, integrativas. Tem inúmeras ferramentas. Vai numa sessão. Alguma coisa tu vai receber, aquela sessão que te chama a atenção. Certo. Dani, para finalizar, que a gente já tá chegando, já são 14 horas, eu quero que tu diga para ti o que é viver com presença. Para mim, viver com presença é tu prestar atenção à tua volta. É tu correr o dia a dia, fazer os teus corres, então fazer tudo que é preciso, mas se permitir parar para respirar, para olhar um pôr do sol, para admirar, para comer aquela comida que foi feita para ti com amor, sabe? Ou teu marido fez, ou a tua esposa fez para ti. Sentir aquele... Não tá com o celular na mão, vendo TV, conversando com o fulano que tá ali do teu lado, tentando chamar a tua atenção para que tu escute, né, a criatura. É tu estar aqui agora. Não pensar lá no amanhã e nem pensar no ontem, né? O que é muito difícil para nós. E sim, eu confesso que é difícil, sim, mas é tentar, é orar e vigiar todo dia, tentar um momento do teu dia parar para respirar, para olhar para você. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô tomando café? Por que eu gosto tanto de tomar café? Porque o café me faz bem. Por que eu vou fazer um exercício agora? Porque um exercício faz isso? O que ele traz, né? Prestar atenção no movimento do corpo. Como eu tô sentindo, no que eu tô sentindo. Exatamente. Que conversa boa. Muito obrigada por estar aqui com a agradeço. gente, dividir com a gente. Foi uma conversa leve, cheia de sentido, conexão. E hoje a gente viu que saúde também é alma, cuidado, escuta e ancestralidade. Eu agradeço demais a tua presença, Dani. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a Corsã e Greens Café Corporativo pelo apoio ao nosso programa e a vocês que estiveram conosco aí do outro lado. Amanhã a gente continua com o Cafezinho Missioneiro às 13 horas e se vocês querem participar da construção do cafezinho, me segue nas redes sociais, Dani Schneider 25. Eu espero vocês amanhã com mais boas conversas e transformação em cada xícara. Um beijo grande e até lá.